Amém. Eu saúdo a amada igreja com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E desde já eu convido aos meus irmãos a abrirem comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versos do 1 ao 6. Êxodo, capítulo 3, versos do 1 ao 6. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo, logo após Gênesis, capítulo 3, versos do 1 ao 6, e diz assim a palavra de Deus. E pacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus pés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar a Deus. Amém. Meus amados irmãos da palavra de Deus, hoje é culto de missões, e ao lermos a Bíblia, nós vemos muitos personagens bíblicos que podemos tomar por exemplo. Nós vemos muitos personagens da Bíblia, meus amados irmãos, que podemos pegar a sua vida e aplicar na nossa vida em muitas situações. Nós podemos, meus amados irmãos, ler a Bíblia, e muitas vezes é para isso que ela nos serve ali, para aplicar ali, meus amados irmãos, algumas histórias, algumas aplicações, algumas, meus amados irmãos, experiências nas nossas próprias vidas. E um desses personagens, meus amados irmãos, que nós podemos aprender é Moisés. Mas antes de entrarmos, meus amados irmãos, no versículo aqui propriamente dito, lido, nós podemos ver o contexto até chegar a este momento. A Bíblia vai dizer no capítulo anterior, meus amados irmãos, que após José morrer, este era amigo de Faraó, o rei do Egito. E, meus amados irmãos, passar muito tempo e o novo rei, o novo Faraó, ter escravizado o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Faraó temeu, pois viu que cada vez mais o povo se multiplicava. Quanto mais, meus amados irmãos, Faraó mandava aquele povo trabalhar. Quanto mais Faraó mandava aquele povo, meus amados irmãos, ali no sol quente trabalhar, chicoteados muitas vezes, escravizados à força. Quanto mais aquele povo sofria, a Bíblia vai dizer que aquele povo cada vez mais crescia, cada vez mais se fortalecia, e isso trouxe um temor a Faraó. E disse ele: o povo deles, os israelitas, os hebreus, já estão em maior quantidade e em maior força que os próprios egípcios. E após isso, meus amados irmãos, ele manda para que as parteiras viessem ali matar
todos os meninos que nascessem, todas as crianças hebreias que nascessem meninos, ele mandou que matasse. Mas as parteiras, diz a Bíblia, que não obedeceram a Faraó, pois antes temeram a Deus. Então o Faraó deu uma ordem para todos os hebreus, que todas as crianças, que todos os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo. E assim, meus amados irmãos, nasce Moisés neste contexto. Em Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou, com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que após isso, a filha, ali, irmã mais velha de Moisés, seguiu aquele cesto. E a Bíblia relata que a filha de Faraó, a princesa do Egito, uma das princesas, com suas donzelas, estava tomando um banho naquele rio, tudo por providência de Deus. E viu aquele cesto, pediu para que uma de suas donzelas fosse e pegasse aquele cesto. Após abrir aquele cesto e ver que havia ali uma criança, um bebê, a Bíblia diz que ela se compadeceu, teve compaixão e mandou que uma das hebreias cuidasse daquela criança, e sua irmã mais velha que estava ali tomou a iniciativa, a responsabilidade e levou para a sua própria mãe. E assim Moisés foi criado por sua mãe até certo período e depois voltou para o palácio. E ali, meus amados irmãos, naquele contexto, Moisés viveu até os seus 40 anos de idade como um príncipe no Egito. Moisés estava ali aprendendo na escola do Egito. Moisés aprendeu acerca de todos os deuses ali do Egito. Moisés se formou ali um homem no Egito. Mas certa vez, enquanto ele estava passeando ali no meio do seu povo, no povo hebreu, ele viu que o seu povo estava ali sofrendo e viu que um dos seus irmãos, meus amados irmãos de descendência hebreia, estava ali sendo chicoteado e então se compadeceu e matou aquele soldado que ali estava ferindo um dos seus irmãos hebreus. E após isso ele fugiu para o Egito. Aos seus 40 anos de idade, Moisés, que era, meus amados irmãos, um príncipe do Egito, até aquele momento fugiu, por temor ao rei do Egito, ao faraó, para que ele não viesse morrer por suas mãos, e fugiu para o Egito. E diz a Bíblia que se encontrou na terra de Midian, lá casou-se e se tornou genro de Jetro, que era o sacerdote de Midian. E assim, meus amados irmãos, chegamos no texto lido. Moisés, com seus 80 anos de idade, passou 40 anos no Egito, passou 40 anos ali no deserto e aos seus 80 anos de idade, sendo um pastor de ovelhas, talvez no seu pensamento, na sua imaginação, não imaginava que teria muitas surpresas ainda na sua vida. Talvez ele não imaginava que teria alguma expectativa grande, algum acontecimento grande ainda na sua vida. Mas enquanto ele estava apacentando as suas ovelhas, aliás, as ovelhas de seu sogro, diz a Bíblia que ele viu uma sarça, e esta sarça ardia e não se consumia, e aquela sarça chamou a atenção de Moisés.
Interessante, meus amados irmãos, é que aquela sarça, é normal árvores pegarem fogo no deserto. O que chamou a atenção de Moisés não foi que aquela sarça estava pegando fogo, até porque num deserto o sol é escaldante, o sol é insuportável, o sol muitas vezes de fato faz criar-se ali um incêndio, mas ali, meus amados irmãos, o que chamou a atenção de Moisés, aquela sarça ardia e não se consumia, e aquilo chamou a sua atenção. E mal sabia ele que ali, meus amados irmãos, era o anjo do Senhor, era uma teofania, era uma pré-aparição de Jesus Cristo, e ele apareceu ali na sarça que ardia e não se consumia, era o próprio Deus, se encontrando com Moisés. Moisés até aquele dia, talvez já tiveram ouvido falar acerca do Deus de Israel, mas não o conhecia. Moisés até aquele dia, já tinha 80 anos de idade, já tinha vivido muitas coisas, já tinha aprendido sobre muitos deuses, talvez já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus dos seus pais, mas não conhecia. Mas naquele dia, meus amados irmãos, as coisas iam mudar. Naquele dia, Moisés ia ter o encontro com o próprio Deus de Israel. E ele se encontrou com ele. Moisés, ali, ao ouvir a voz de Deus, disse: eis-me aqui. E meus amados irmãos, Deus tinha uma missão para Moisés. E é nesse ponto que eu gostaria de pegar. É nesta história, meus amados irmãos, do chamado de Moisés, que nós podemos tirar muitos aprendizados. Porque da mesma forma de Moisés, muitos de nós, aliás, todos nós, vivíamos no deserto. Talvez já tínhamos falado, aliás, já tínhamos ouvido falar acerca de Jesus. No meio do mundo, do deserto, já tínhamos ouvido falar acerca do Deus que criou os céus e a terra. Mas um dia este próprio Deus veio pessoalmente a mim e a você, e nós ouvimos Ele falar o nosso nome, e eu ouvi Ele falar: André, André, e eu disse: eis-me aqui, Senhor. Não o conhecíamos, como disse Jó. Antigamente eu só conhecia de ouvir falar. Mas um dia nós tivemos uma experiência salvífica com Jesus. Mas um dia Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos pôs na sua maravilhosa luz. Um dia, aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. E nós vemos o Moisés naquele momento se encontrando com Deus. E Deus tinha uma missão nada pequena, nada fácil para Moisés. Ser nada mais e nada menos que o libertador de Israel. Um povo que estava escravizado há quase 400 anos, meus amados irmãos. Um povo que estava ali a todo esse tempo. E, meus amados irmãos, lendo os textos, capítulo 3, capítulo 4, nós vemos que Moisés não aceitou de primeira esta missão. E deu desculpas para Deus. E são estas desculpas que eu gostaria de ver com cada um de vocês, cada um de nós aqui nesta noite. Porque as mesmas desculpas que Moisés deu para Deus, muitas das vezes são as mesmas desculpas que eu e você damos para Ele, quando Ele nos chama para cumprir um chamado, quando Ele nos chama para falar acerca dEle, quando Ele nos chama para fazer, para executar uma missão. E nós podemos aprender, meus amados irmãos, e aplicar isso em nossas vidas.
Essas desculpas que Moisés deu para Deus, é importante entendermos, compreendermos, termos esta ciência, este conhecimento, que Deus não aceitou nenhuma, que nenhuma dessas desculpas que Moisés deu para Deus, Ele aceitou. Nenhuma. E nós podemos ver a primeira desculpa que Moisés deu, o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que ele deu para Deus. Em Êxodo 3, versículo 11, a Bíblia diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa, meus amados irmãos, que Moisés deu para Deus, aleluia, naquele momento foi um complexo de inferioridade. Em outras palavras, Moisés disse para Deus: Senhor, quem sou eu? Eu sou só um pastor de ovelhas. Eu tenho 80 anos de idade. Eu sou só isso. Eu sou só aquilo. Eu não tenho capacidade. Eu não posso. Eu não sei. Eu não vou conseguir. Moisés, naquele momento, colocou uma dificuldade, um obstáculo. E ele se inferiorizou. E ele se rebaixou. E ele, meus amados irmãos, disse não para Deus. E muitas vezes, quando Deus te chama e Deus me chama para fazer algo para Ele, nós falamos a mesma coisa para Ele. Nós dizemos: Senhor, quem sou eu que vai pregar? Quem sou eu que vai evangelizar? Quem sou eu que vai dar uma escola dominical? Quem sou eu que vai, Senhor, dar uma escolinha para as crianças? Eu só sou um membro, eu só sou isso, eu só sou aquilo. Mas Deus não aceita essas desculpas. Deus não quer saber disso. Ele te chamou, Ele vai te capacitar. O que Ele quer é que você vá. Aleluia. Mas Moisés, meus amados irmãos, naquele momento se inferiorizou e disse: eu não posso, Senhor, eu não consigo. Eu sou só um pastor de ovelhas. Meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, o nosso Deus é aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meus amados irmãos, nós não temos que temer, nós não temos que ter medo, nós não temos que se inferiorizar, nós não temos que dizer: Senhor, eu não posso. Nós temos que dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Aleluia, meus amados irmãos, não é para nós sair dizendo: nós somos fracos, eu sou forte. Eu sou forte, não. A nossa força está em Deus. Aleluia, é para o fraco dizer: eu sou fraco mesmo. Mas Deus me dá força, Deus me dá ânimo, Deus me dá intrepidez, Deus me dá coragem, Deus me dá poder. Aleluia, aleluia, meus amados irmãos, nós vemos Davi, era um pastor de ovelhas. Ali um jovem desvalorizado, todo mundo desvalorizava ele. Aleluia, a sua própria família não acreditava nele. Mas o que eu acho interessante e tomo para a minha vida é que Davi sabia em quem ele cria. Como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Aleluia, mesmo sendo um pastor de ovelha, já tiveram matado ursos, já tiveram matado leões. E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus de Israel? Eu vou, rei. Eu mesmo matarei, aleluia, este gigante, este incircunciso, e mostrarei que há um Deus vivo em Israel, e que o exército de Deus vivo ninguém afronta. E Davi foi,
Aleluia, o escudo não coube nele, era grande nele, era apenas um adolescente, um jovem ali, muitos não acreditaram nele, aleluia. E quando Golias viu, riu, disse: estão mandando um cachorro para mim, estão mandando, aleluia, uma criança. Mas Davi, aleluia, tinha uma fé inabalável. Ele disse: tu vem a mim, com espada, escudo e lança, mas eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, meus amados irmãos, e nós sabemos a história. Davi apenas com uma funda, aleluia, recolheu 5 pedras lá, no perto de um rio, mas usou uma e derrubou Golias, e com a sua própria espada o degolou, porque maior que está em nós do que o que está no mundo, porque maior é Deus do que o diabo. Aleluia, aleluia, porque maior é Deus do que o diabo. Aleluia, meus amados irmãos, nós não precisamos dizer sou eu não posso, nós não precisamos se inferiorizar, nós não precisamos, aleluia, ter complexo de inferioridade. Nós temos aqui dizer: Senhor, Senhor me usa, Senhor, em ti eu posso, sem ti nada eu posso fazer, mas contigo, Senhor, o mar se abre, contigo o Jordão se abre, contigo as muralhas de Jericó vai cair. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, meus amados irmãos, porque Deus, como disse Paulo a Timóteo, não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de coragem, de intrepidez, de moderação. Aleluia, Deus, Ele nos deu um espírito de coragem, destemidos, corajosos, eis que surge um povo forte, revestido de poder. Aleluia, que esse venha a ser o nosso lema, mas que nós não venhamos dizer não a Deus. Mas Moisés não parou aí. Moisés deu mais desculpas para Deus. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Interessante é que hoje em dia, meus amados irmãos, nós vemos o mundo, e aprendemos isso na comune, nas pregações do nosso pastor Glauco, e nos professores, que nós vivemos em um mundo que desconstruiu, que está desconstruindo aquilo que Deus construiu. Toda a sua lei moral, todos os seus valores, todos os seus princípios, a verdade absoluta. O mundo diz que não há verdade absoluta. O mundo diz que tudo é relativo. O mundo, meus amados irmãos, está desconstruindo a verdade. O mundo está desconstruindo os valores, os princípios, tudo aquilo que Deus criou. E nós vemos o diabo, o espírito do anticristo, cada vez mais avançando neste mundo, com ideologias demoníacas, com ideologias, meus amados irmãos, contrárias à lei de Deus, contrárias vindo diretamente do inferno. Mas aí muitas pessoas, muitos de nós, ao ver toda esta situação, todo esse contexto contemporâneo em que vivemos, dizem o seguinte: eu vou ficar neutro, eu vou ficar calado, não vou me ouvir. Moisés disse: Senhor, não vou me ouvir, não vou me escutar, vão dizer que o Senhor não apareceu a mim. Mas muitos de nós falamos isso para Deus: Senhor, não vão me escutar, o mundo é ateu em sua grande maioria. O mundo está escarnecendo do Evangelho.
O mundo não liga, Senhor, para a pregação do Evangelho. As pessoas não dão mais crédito, não vão ouvir. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar. A minha opinião é irrelevante nesse mundo. Talvez a tua opinião até seja, mas a da palavra de Deus não é. A da palavra de Deus, que é a verdade absoluta, tem que prevalecer. A opinião da palavra de Deus, que é a verdade absoluta, meus amados irmãos. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E vai continuar sendo eternamente. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. A palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Aleluia. Mas muitos de nós, meus amados irmãos, argumentamos com Deus e dizemos para Ele: Senhor, não vão dar crédito ao que eu vou falar. Não, Senhor, não vão ouvir. O mundo está distante. Eu prefiro ficar neutro, eu prefiro ficar calado, eu prefiro não me posicionar neste momento. Mas, meus amados irmãos, a missão que eu vejo da igreja do Senhor, a missão que eu vejo na Bíblia, que Jesus nos deixou, é ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. Jesus Cristo deixou uma missão para a igreja, e é ir, e é uma ordem imperativa, é uma ordem que tem que ir, é uma ordem com ação, é uma ordem, meus amados irmãos, que a igreja tem que cumprir. Independente, meus amados irmãos, se a grande maioria das pessoas não ouvirão. Independente, meus amados irmãos, que a grande maioria do mundo está distante de Deus. A ordem que Jesus nos deu e a missão da igreja é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, meus amados irmãos. E esta parte aí é com Deus. Aleluia. A nossa missão é pregar. Se as pessoas vão ouvir ou não, vão se entender com Deus. Mas a tua missão, crente, a minha missão, crente, é anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em fogo. Aleluia, aleluia, meus amados irmãos. Não é hora de nós ficarmos neutros, não é hora, meus amados irmãos, de nós se calarmos. É hora da igreja usar o nome do Senhor, é hora da igreja expulsar demônios, é hora da igreja curar enfermos, é hora da igreja fazer e cumprir o ide do Senhor. Louvado seja Deus. E não ser pessimistas em dizer: Senhor, não vão me ouvir, Senhor, não vão dar crédito à pregação. Nós temos que ir confiando que a palavra de Deus não voltará vazia. Aleluia, aleluia, meus amados irmãos, ela terá algum proveito. Aleluia, meus amados irmãos, ela terá algum esclarecimento. Alguma semente vai ficar lá. A missão é pregar. Aleluia, é anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas Moisés não parou por aí. Moisés disse: Senhor, eu sou só um pastor de ovelhas. Senhor, não vão ouvir o que eu vou falar. Mas até aquele momento Deus não tinha aceitado nenhuma dos seus obstáculos. Mas Moisés continuou em Êxodo, capítulo 4, versos 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 4, 10 ao 12. Então disse Deus, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem de ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua.
E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que ouve, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés disse ao Senhor, e aparentemente seria um bom argumento para ele: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho eloquência. E Moisés, de fato, tinha uma dificuldade. Moisés, ele era gago, meus amados irmãos, não tinha ali uma boa oratória, não tinha ali uma boa habilidade em se pronunciar no público. Moisés, de fato, ali, meus amados irmãos, tinha uma dificuldade, mas Deus responde para Moisés: quem foi que criou a boca? Quem foi que criou a língua? Quem foi que criou o cego, o surdo, o mudo? Não foi eu! Agora vá, e eu mesmo te ensinarei o que hás de falar. E nós, que muitas das vezes, em sua grande maioria, nenhum de nós é gago. Muitas das vezes, meus amados irmãos, dizemos para Deus: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho eloquência. Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei evangelizar. Senhor, eu não sei falar de Ti. E queremos justificar a Deus com a nossa negligência. E queremos justificar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sei falar. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Mas Deus, meus amados irmãos, disse para Moisés: quem foi que criou a boca do homem? Aleluia, no Antigo Testamento era dito: abre então somente a tua boca e eu a encherei, e eu a te encherei. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós temos visto e ouvido, o que Deus quer que a gente vá, o que Deus quer que você vá, o que Deus quer que eu vá, e Ele usará a tua boca. Abra a tua boca e eu a te encherei, diz a palavra de Deus. Aleluia, meus amados irmãos, nós não podemos colocar dificuldades, nós não podemos dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. O que nós temos que falar é dizer: Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, me usa, Senhor, quando eu abrir a minha boca, que o Senhor venha usar a minha língua, que o Senhor venha usar a minha boca, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha falar, meu Deus, através da minha vida. E Deus vai operar, meus amados irmãos. E outra, há uma promessa de capacitação, de fogo na língua do crente. Há uma segunda bênção para todo aquele que é salvo. Há o batismo no Espírito Santo e fogo. Aleluia. Há poder, há capacitação, há intrepidez do céu para cada um de nós. O batismo no Espírito Santo veio trazer isso. Veio nos dar, meus amados irmãos, capacitação para fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu me lembro quando novo convertido, aleluia, em 2018, cerca de 6 anos atrás, aleluia, não tinha coragem de dar um aviso, aleluia, meus amados irmãos, em frente de um púlpito, nem mesmo lá no Mondubim. Não tinha coragem por ser um jovem fleumático, um jovem introvertido, um jovem intimidado, muito tímido, aleluia. Mas após um mês da minha conversão, em uma vigília no exército lá no Barroso, o evangelista Jean tinha falado acerca do batismo no Espírito Santo naquela madrugada, e eu busquei, e eu pedi, e quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. E hoje em dia ainda sou tímido, ainda sou fleumático, mas quando se refere para falar acerca da palavra de Deus, a timidez tem que ir embora, porque é poder, porque é coragem, porque é a intrepidez do céu. Aleluia,
Aleluia, meus amados irmãos, é isso que Deus tem para nossas vidas. Aleluia, é capacitação. Aleluia, não podemos dizer, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Nós temos aqui orar, dizer, Senhor, eu quero, Senhor, me usa, Senhor, ao abrir a minha boca, fala! E Ele vai operar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que nós, meus amados irmãos, não venhamos dar desculpas para obedecer ao chamado que Deus tem para nossas vidas. Que nós não venhamos colocar obstáculos, colocar dificuldades. Moisés, até aquele momento, tinha dito a Deus, Senhor, eu sou um pastor de ovelhas, sou só isso, não consigo. Se inferiorizou. Depois Moisés disse, Senhor, não vão ouvir o que eu vou falar. Não vão dar crédito à minha pregação. Não satisfeito, Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Aleluia. Mas até aquele momento, Moisés ainda não tinha aceitado aquela missão. E aleluia, ele deu mais uma desculpa, mais um obstáculo, mais uma dificuldade para Deus. Em Êxodo capítulo 4 ainda, versículo 13 e 14, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. 13 e 14. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de falar, has de enviar, aliás. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Moisés, na sua última tentativa, em outras palavras, disse, Senhor, envia aquele outro, e ele se referia a Arão, seu irmão, de sangue, porque ele falará melhor do que eu. Moisés, meus amados irmãos, em sua última tentativa, quis jogar para outra pessoa. Disse, Senhor, envia Arão. Ele falará melhor do que eu. E Deus, a Bíblia diz que acendeu a ira de Deus. E respondeu Deus para Moisés e disse, não é Arão o teu irmão? Eu sei que ele vai falar muito bem. E ele está vindo para cá. E ele vai se alegrar contigo. Se alegrará em teu coração. Mas o libertador de Israel ia ser Moisés. Aleluia, meus amados irmãos. Moisés ia ter ali os seus ajudantes. Moisés ia ter ali Arão ao seu lado, muitas vezes falando para ele, sendo a sua voz. Aleluia. Mas o libertador de Israel ia ser Moisés. E muitas das vezes, Deus nos chama para fazer algo. E nós queremos jogar para outra pessoa. E falamos, Senhor, usa a pessoa tal, ele é melhor do que eu. Senhor, pessoa tal está mais capacitada do que eu. Senhor, usa irmão tal, não usa eu não. Mas Deus, meus amados irmãos, tem uma missão para você e é você que tem que cumprir. Aleluia. Aleluia, Deus tem uma missão para cada um de nós, e é nós que temos que cumprir. Moisés ia ter ali, meus amados irmãos, os seus ajudantes ao seu lado, ia ter ali, meus amados irmãos, pessoas ao seu lado ajudando Arão, Josué, ia ter ali, meus amados irmãos, Caleb, ia ter sua irmã, ia ter ali pessoas juntamente com ele. Aleluia, mas o libertador de Israel ia ser Moisés. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem uma vocação para a tua vida. Deus está te chamando para a obra de Deus. Aleluia. Então nós não podemos dizer, Senhor, envia aquele. Senhor, eu não posso. Senhor, não vão ouvir o que eu vou falar. Não, meus amados irmãos.
O que nós temos que fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu sou fraco mesmo. Senhor, eu não consigo sozinho. Mas o Senhor está comigo, então eu vou. Eu creio na tua palavra que diz que o Senhor está comigo. Que maior o Senhor. Que maior o que está em mim do que o que está no mundo. Meus amados irmãos, Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós temos que parar de dar desculpas para Deus. Nós temos que parar de colocar dificuldades diante de Deus. Nós temos que parar de colocar obstáculos entre nós e Deus. Porque Deus tem pressa em te usar. Porque Deus tem pressa em me usar. Porque Deus, meus amados irmãos, tem pressa em usar a sua igreja neste mundo. Deus tem pressa em operar nestes dias. Não é hora de colocar dificuldade. Não é hora de ser neutro. Não é hora de fugir. É hora de se levantar e enfrentar o mal. Louvado seja Deus. Moisés, nós vemos que colocou muitas dificuldades para Deus. Colocou todos os obstáculos possíveis. Mas no final ele foi. E nós sabemos que Moisés, meus amados irmãos, se tornou o libertador de Israel. E ao ler a Bíblia, nós vemos que Moisés não só isso, ele se tornou amigo de Deus. Moisés, meus amados irmãos, se tornou aquele que conversava com Deus face a face. E em determinada ocasião, em determinado momento, Deus fala para Moisés pedir qualquer coisa para ele. E ele fala: Senhor, rogo-te que mostre-me a tua glória. Senhor, rogo-te que mostre-me a tua glória. Moisés se tornou amigo de Deus. Aleluia, meus amados irmãos. Talvez você tenha começado ruim a caminhada cristã, dizendo não para Deus, colocado obstáculos, colocado dificuldades. Mas Moisés tinha ali 80 anos de idade quando começou a fazer a obra. Aleluia. Não importa a minha idade, a tua idade. O que importa é a nossa decisão neste momento. O que importa é o que você quer fazer de hoje em diante. O que importa é Deus operar na tua vida. Aleluia, meus amados irmãos, Deus nos chama para a tua obra, para a sua obra. Eu não sei o seu chamado, eu não sei a sua vocação, se é pregando, aleluia, no gogó, se é no evangelismo pessoal, se é, meus amados irmãos, ali no discipulado, se é ensinando, se é na escola, numa escola para as crianças. Eu não sei o teu chamado na obra de Deus, mas Deus tem um chamado. Deus tem uma vocação e nós temos que se encontrar na obra dele e cumprir esse chamado. E cumprir, meus amados irmãos, o que Deus tem para nossas vidas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E muitos de nós se conformamos só com a vida que Jesus nos deu, mas não vivemos a vida com abundância. Aleluia, muitos de nós, meus amados irmãos, se acomodamos só na vida comum, só na rotina de ir para a igreja e voltar. Muitos de nós se acomodamos apenas no conformismo, no comodismo, apenas, meus amados irmãos, na rotina do dia a dia, do cotidiano. Mas há uma vida abundante que Deus nos oferece. Em Ezequiel 47, a Bíblia diz que o profeta foi levado para um rio. E a voz mandava ele entrar naquele rio. E a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados e entrou. E o rio batia nos seus joelhos. E a voz dizia: entra mais. E ao entrar, a Bíblia relata que o rio batia no seu quadril. E a voz dizia: entra mais, e o rio batia nos seus ombros, até que ele entrou mais, e a Bíblia diz que o rio tomou conta da sua vida. Aquele rio, meus amados irmãos, é a nossa vida com Deus. Aquele rio são as nossas experiências que nós temos com o nosso Criador. Aleluia. Moisés começou colocando dificuldades,
Mas no final ele viu a glória de Deus, viu as costas de Deus. Se tornou aquele que conversava com Deus face a face. Teve experiências. Foi o homem que talvez viu mais milagres grandiosos na face da terra. Viu grandes coisas acontecendo no livro de Êxodo. Meus amados irmãos, aleluia, vamos parar de colocar dificuldades. Vamos parar de colocar obstáculos. E vamos orar a Deus e pedir, Senhor, mostra-nos a tua glória. Mostra-nos, Senhor, o teu poder. Senhor, nós queremos também ter as mesmas experiências. E Ele vai operar nas nossas vidas. Aleluia, meus amados irmãos. Não diga não para o chamado que Deus tem para a tua vida. Que Deus, aleluia, meus amados irmãos, venha nos visitar nestes dias. Que Deus venha incomodar o meu e o teu coração. Que Deus venha, meus amados irmãos, nos incomodar mesmo. Que Deus venha afligir a nossa alma, para que nós venhamos sentir saudades, para que nós venhamos ter desejo, afeição por Cristo e orar dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, opera. E Ele vai operar nas nossas vidas. Que nós, meus amados irmãos, venhamos a aprender com esse relato que teve Moisés com Deus. E que nós venhamos parar de dizer não para Ele. E começar a dizer sim, Senhor, estou aqui. Aleluia, Isaías. Aleluia, após ter sido queimado pela tocha viva do altar. Ele que outrora estava dizendo: Senhor, ai de mim. Eu sou homem de lábios impuros. Aquele homem que outrora estava chorando, estava desfalecendo. Aquele homem que estava morrendo, após ter sido purificado, ouviu a Trindade conversando entre si. Aleluia. E ele ouviu aquelas vozes dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Isaías queimado disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós venhamos dizer: Senhor, envia-me a mim, envia-nos a nós. E que Ele, meus amados irmãos, venha operar poderosamente nos nossos dias. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agradeço a oportunidade.